Olá, olá, tudo bem? Estamos mais uma vez. Hoje estamos no 8º episódio, no 8º capítulo do livro O Homem Não Nasceu para Chorar. Esse capítulo nós vamos falar sobre elevando-se acima deste mundo. Também é um tema muito interessante, muito legal, e vamos falando sobre isso. Como seres humanos, somos construídos por teorias, crenças, falsa educação, falso conhecimento religioso e muita superstição. Hoje, até os nossos filhos eles têm superstições diferentes, mas quando eu era pequeno, eu lembro, tinha cada superstição que não podia passar embaixo da escada, não podia andar para trás, senão a mãe ou o pai morria. Então, tinha cada superstição que, misericórdia, sem nexo, sem fundamento. E hoje ainda existem muitas superstições que estão dentro da nossa mente inconsciente. Há poucas pessoas em toda a Terra que não creem que Deus castiga ou Deus recompensa. E além disso, que destrói todos os seus inimigos e discordâncias através de um tipo de ocus pocus ou abracadabra, tipo uma mágica. E assim eles podem chegar ao lado direito de Deus. Eu já falei em outros vídeos, se a gente for analisar hoje, não tem lógica Deus destruir o que Ele criou. Então, cada pessoa, cada nação, de processo individual, ela tem que voltar para a sua essência. É difícil esvaziar as crenças antigas e conceitos que estamos agarrados. Já comentei também, mas o cérebro, a mente, ela tem uma junção de todas as crenças. E quando, vamos supor, eu coloco uma crença nova, simplesmente a mente ela vai trazer vai fazer um filtro e aquilo vai ver se isso é permitido ou não. Então, coisa nova é proibido, coisa nova não pode, não tem como fazer coisa nova, experimentar coisa nova. Certo? Coisa nova no mundo físico, nós temos drogas. Então tem que saber o que é novo, o que é bom, o que é ruim. Mas tipo, vamos supor, se por um pobre falar assim, ó, você pode ganhar $1 milhão, $1 milhão, o pobre vai falar assim, cara, isso é impossível, porque o cérebro dele já vai fazer um filtro. Fale para um comerciante bem sucedido, você vai ganhar $1 milhão, ele fala assim, cara, isso é verdade, é pra já. Então, é a consciência de cada pessoa. Não é fácil desenvolver uma flexibilidade que permita quebrar as formas antigas e dando lugar às formas novas do espírito. Então, essas crenças, elas não deixam nós evoluirmos. Começa na crença adâmica. Toda vez que somos confrontados com alguma verdade espiritual absoluta, isso na verdade é em qualquer coisa nova, dentro da riqueza, dentro do relacionamento, dentro do qualquer confronto do ego, o ego ele bloqueia, ele bulina, ele não consegue dar o próximo passo, ele simplesmente faz com que existe já dentro da pessoa. Então, independente do processo espiritual ou financeiro, em qualquer verdade, ele vai bulinar, ele vai travar, ele vai censurar. Então, toda vez que somos confrontados com alguma verdade espiritual absoluta, nós inconscientemente a rejeitamos. É isso mesmo. É o filtro da nossa mente. Junta toda a informação e coloca o filtro. Então, experimentamos as repercussões causadas pelo conflito interno configurado. A mente, na hora, ela vai... nossa secretária interna, ela já na hora vai censurar. Fração de segundos. Estamos continuamente olhando para trás e comparando essa nova verdade com o que até agora acreditamos. Eu vi ontem um palestrante brasileiro muito bem renomado, ele fala assim que hoje nós
Antigamente nós andávamos muito com carroça e nós acostumamos a andar com carroça e nós não conseguimos pôr o carro, o motor na nossa mente. Nós continuamos comendo o cocô do cavalo, então cheirando o cocô do cavalo dentro da na nossa escala evolucional, dentro da nossa evolução no estado de consciência, certo? Isso não é para todos. E também não quero te julgar nem me julgar que nós estamos cheirando ainda o cocô e o peido do cavalo. Foi ele que falou, achei muito interessante. Estamos continuamente olhando para trás e comparando essa nova verdade com o que até agora acreditamos. E isso está tão firmemente enraizado em nós que realmente vai além da crença, para a convicção absoluta. Então, tudo que estiver dentro de nós inconscientemente, ele é convicção absoluta. De fato, sacrificaríamos quase qualquer coisa no mundo para não abrirmos mãos das nossas queridas crenças que estão enraizadas profundamente e que não deixam a gente evoluir. Mas elas são só fake news, elas são só crenças, elas não têm poder. Desde o nascimento somos confrontados com as aparências que são a fonte de todos os nossos problemas. Perceber o não poder dessas aparências que são uma fonte constante de discórdia e desarmonia em nossa vida. Requer uma compreensão da natureza do erro, um assunto do qual muitas pessoas não gostam de se ocupar. Quando você, às vezes, em qualquer situação, não consegue ver uma saída, você tem que analisar os teus erros, corrigir os teus erros. Independente se dentro da religião, do financeiro, do relacionamento, ver o que está errando e corrigir o que está errando. Dentro de Deus a mesma coisa. Quando eu percebo o erro que eu estou cometendo contra Deus, eu simplesmente vou eliminando e vou chegando cada vez mais próximo da essência. Na verdade, a compreensão correta da natureza do erro pode tornar-se a nossa salvação, porque isso nos permite compreender a unidade plena de Deus. É isso que eu falei. Quanto mais nós aprendemos a lidar, quanto mais nós percebemos e aprendemos a lidar com o erro, mais fácil nós saímos do erro. Não existe, talvez, uma única religião no mundo que não reconheça Deus como o único poder. E por causa desse reconhecimento, as terríveis aflições que as pessoas sofrem são atribuídas à inescrutável vontade de Deus, tornando Deus responsável por todas as tragédias na terra, furacões, vulcões, desumanidades do homem para com o homem, morte. Às vezes a pessoa perde o pai, foi Deus que quis. Deus, em Isaías, ele fala assim: eu não tenho prazer na morte. E no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus criou tudo, ele viu que era muito bom. Muito bom. A partir do segundo começa a crença adâmica. Então Deus descansou no sétimo dia. Descansou. Então ele parou de trabalhar. Então ele já criou a espécie humana. E ali no capítulo 2 do Gênesis, ele faz o homem de novo. Como assim? Então até o primeiro capítulo ele fez o homem em espírito, imagem e semelhança. Está lá escrito, não é invenção minha. Pode ler lá. Leia 1, leia 10, leia 100 vezes se precisar. Mas no capítulo número 1 ele fala assim que ele criou o homem que é sua imagem e semelhança. No capítulo número 2 ele faz o homem de barro. Então o homem de barro é homem adâmico, o homem da crença do bem e no mal, o homem da ilusão adâmica. E no capítulo número 1 ele criou o homem com sua imagem e semelhança. Você entendeu a diferença? Originalmente, o significado do ensino de origem ilusória da doença era que, embora fosse chamada de difteria, gripe ou câncer, ou seja, qualquer doença, era apenas uma imagem, um nada mental. Uma ilusão ou uma imagem mental no pensamento não tem substância ou realidade, é apenas uma crença infundada sobre algo, uma interferência. Realmente, tem até o Bob Proctor, ele fala assim: o pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção,
pensamento gera emoção, emoção gera sentimento e sentimento gera realidade. Então, pensamentos, a pessoa fica bugada naquele pensamento, câncer, 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 aquilo dá câncer, e a mente dela vai construir câncer, 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 e chega a um ponto assim que a pessoa cria o câncer. Ou às vezes uma emoção, sei lá, mas isso tem relação com o estado mental da pessoa. O ser humano está sempre oscilando para frente e para trás, entre pares de opostos, em vez de ver a infinita eternidade e eterna totalidade do universo espiritual, reconhecendo todo erro como ser de nada, uma ilusão, um falso senso de algo. Não há poderes do mal externos a você mesmo. Se tem, resolva dentro da sua própria consciência. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que entrar dentro de mim, ver quais são as minhas crenças e atualizar os drives mentais, atualizar os meus aplicativos, desinstalar os antivírus e a partir daquele momento não peques mais, não instale um antivírus para que aqueles pensamentos que vem em nós não façam mais parte da nossa vida. Instale o antivírus. Vem aquele pensamento, fala assim, é só um pensamento, vai embora. Mas isso tem que estar, tem que ter guardiões 24 horas por dia na nossa mente. Isso é muito legal à medida que a gente vai compreendendo junto com as escrituras. Existe apenas um erro em toda a Terra. Esse é o medo da extinção, medo da perda do pequeno eu. Pequeno eu seria tipo a minha personalidade, seria o que eu acho que eu sou dentro da condição humana. Que preferiria estar na Terra 80 anos em vez de 70. Então, às vezes, eu vi o Dr. Laíra e fala assim, melhor você viver 70, mas com qualidade extrema, do que você viver 80 sofrendo pra caramba. Então, o pequeno eu quer viver 100, quer viver 200. Mas tudo isso não passa de um sopro, que é muito rápido. Eu já vivi metade do meu ciclo, e esse meu ciclo foi um sopro. E se eu viver mais meio ciclo, ou um ciclo do que eu já vivi, eu vou viver mais um sopro. Então eu vou viver 2 sopros. É muito rápido, caramba. O pequeno eu, que está na prisão, lutando, às vezes gastando fortunas para evitar a morte. Eu já contei, mas tem um amigo meu, o pai dele era bem sucedido e ele ficou doente, desenvolveu um determinado câncer e foi no Angelina Caron, um hospital referência, tratamento do câncer, e o médico falou assim, olha, não tem o que fazer. Ele tem 30 dias de vida. E o pai dele entrou em êxtase de estado hipnótico do pequeno eu e falou assim, vai, venda tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, e me salve. E ele foi conversar com o médico, o pai, esse amigo meu, e falou assim, olha, não tenho o que fazer. E eles começaram, né, naquele momento, mudar a alimentação e tal, suplementação, e o homem viveu 90 dias. Mas por mais que vendesse tudo, ele não salvaria o pequeno eu. Então, por isso daqui, cara, é de extrema importância você estudar. Parece sem sentido, mas à medida que você vai entendendo que você vai compreendendo, a tua vida fica muito mais leve. Porque o nosso maior medo é medo da morte. Medo de perder o pai e os filhos. E à medida que a gente vai transcendendo, entendendo, fica mais leve, mais tranquilo. Até o próprio Jesus falou assim, que eu posso me encontrar com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa lá na outra dimensão? Posso, mas vai depender da minha vibração. Aqui, por exemplo, tem irmão que eu não quero ver irmão. Tem um parente que eu nem vou passear. Como é que eu vou se encontrar com essa pessoa na outra dimensão? Não, eu vou se encontrar com pessoas conforme a minha frequência. Se minha frequência for ruim, baixa, negativa, como que eu vou se encontrar com meu pai que é a frequência positiva? Isso é impossível. Ou marido, ou filho. Então eu preciso ter uma frequência alta e fazer com que o meu filho seja de frequência alta. Então há possibilidade de eu se encontrar com ele na próxima dimensão. E pedir para Deus perdoar ele, seja quem for, para que
a gente consiga dar o próximo passo. Mesmo que a pessoa saiba que a vida seria pior do que a morte, e a gente às vezes não quer morrer. Todos não queremos morrer. Todos queremos preservar esse sentido do eu, do ego, mesmo em suas misérias. É o ego, o eu minúsculo, que gostaríamos de glorificar, colocando em alguma posição de autoridade, fama, ou vendo o nosso nome impresso em algum lugar de destaque. Esse é todo mundo quer ter sucesso, quer ser famoso. Todo mundo. Dificilmente quem não quer. Mas isso é só um ciclo muito curto. E o sucesso, mais para frente nós vamos falar sobre o sucesso. O ego pode tentar exaltar-se a si mesmo, até mesmo arrastar para muito longe do caminho espiritual, do caminho da glória, para se vangloriar de suas realizações espirituais. Retire-se da consciência pessoal, deixe o ego morrer. Mais para frente também eu vou explicar sobre o ego. Enquanto houver uma falsa sensação do ego, do eu, ao qual atendemos, alimentamos e adoramos, haverá medo por isso, e isso levará a todos os erros na Terra. O fator básico é o medo da extinção do sentido pessoal do eu. Até no Gênesis, se a gente for ver, ele fala muito do medo. Se não me engano, o Gênesis 3:10 foi a primeira sensação de medo. Depende da versão da Bíblia, mas a tradução também. Mas ele fala assim, o Adão fala assim: eu temi, eu tive medo. Porque ele se isolou de Deus naquele momento, depois que ele comeu a maçã, entre aspas. A hora que ele abaixou o estado de consciência dele, então ele teve medo. Existe o medo de uma doença, e isso poderá nos matar. Por isso que existe medo da doença. Existe o medo do desemprego, isso poderá morrer de fome. Morrer. Não importa quão leve seja a forma de doença, há sempre o medo que isso possa levar à morte. Em proporção à nossa perda de medo, os próprios erros desaparecem. Saber quem eu sou. Eu gosto de usar uma metodologia em relação à morte. Se a gente for analisar, o sol nasce cedo? Nasce. Eu consigo ver o sol nascer, eu consigo ver o sol se pôr. Então o sol nasce, o sol se põe. Mas, se eu sair da atmosfera terrestre, o sol não nasce, o sol não se põe. Ele está lá paradinho, emitindo luz e calor em todas as suas dimensões. Quando o calor vem à Terra, a luz vem à Terra, a Terra reflete o calor, a luz. Então aqui, por exemplo, por que eu consigo enxergar essa caneta? Porque vem a luz e a luz ela reflete. Igual nesse ângulo aqui eu consigo ver melhor a caneta. Nesse ângulo aqui do meu lado eu consigo ver menos a caneta. Porque nesse lado eu tenho mais luz, ele tem uma reflexão maior de luz. Então, o sol não nasce, o sol não se põe. Mesma coisa, que dia que você nasceu? Analise. Que dia que você nasceu? Nós temos o certidão de nascimento, que ele prova o dia e a hora que eu nasci. Porém, se a gente for analisar, eu não nasci nesse dia, porque eu já estava vivo dentro do útero da minha mãe. Então, o dia que eu nasci, eu não nasci. Eu nasci 9 meses, ou uns dias a mais, ou um pouquinho a menos, antes do dia que eu nasci. Porque nós não sabemos exatamente o momento em que o óvulo e o espermatozoide se fundiram. Quando se fizeram a fusão, ali ele começou-se um ser. Só que antes disso eu já tinha energia do espermatozoide, já tinha energia do óvulo. O óvulo, ele é uma célula, a maior célula do ser humano, e o espermatozoide é a menor célula do ser humano. O maior com o menor fazem a fusão. Eu, Antônio, o menor, o meu eguinho menor, fazendo fusão com o meu ser, com a minha essência, com Deus. Então, quando eu faço essa fusão, eu se torno imortal, igual o espermatozoide com o óvulo. Quando ele faz a fusão, ele se torna, para a vida do espermatozoide, imortal. Aquele foi o campeão, aquele foi o vencedor. Dentro de mim é a mesma coisa.
Veja que analogia muito interessante. Então, o dia que você nasceu, você não nasceu. Isso posso garantir para você. O eu, letra maiúscula, é Deus, a minha essência, ou self, automantido e autossustentado, e que somos capazes de desistir do nosso envolvimento com o falso senso do eu, do ego. O eu self, que realmente somos na que tem errado, o self, o eu, que realmente somos estabelecendo-se, prosperando e gerando para si tudo e todos que ele precisa para seu desenvolvimento. Aqui diz que o self ele é auto-estabelecido, se prosperando, gerando, ele se mantém por si só. O ego, ele precisa de outros, ele precisa de outras coisas para ele sobreviver. O self, como ele faz, o eu maiúsculo, ele se unifica com a essência e ele é automantido, autossustentado. À medida que renunciamos a todos os desejos de reconhecimento e honra, perdendo esse falso senso de si mesmo, haverá menos desejo pecaminoso, menos doença e morte, e não mais encontraremos experiências infelizes. Devemos aprender a enfrentar decepções e desgraças. Isso ninguém ensina, nós trabalharmos com decepções e desgraças. Meus pais, eu até ensino um pouco para os meus filhos sobre decepções e desgraças. Com o mesmo sentimento com que enfrentamos adulação, honra e fama, porque tanto a desgraça quanto a honra envolvem um falso senso de si mesmo, nunca o self real, o eu real. Como seres humanos, não merecemos nem honra nem desgraça, nem merecemos nada. Só Deus é o merecedor, porque Ele é criador de tudo o que há. Se não houvesse falso eu, não existiria doença, pecado ou morte. Seria na mesma condição que o som estaria se não houvesse ninguém para ouvir. O som não seria som. Não haveria morte se não houvesse ninguém para morrer. Igual o som. Se ligar o som aqui, mas não tem ninguém para escutar, não é som. Ninguém vai ouvir. Então a morte, se não tiver doença, por exemplo, não vai ter morte. Se não houvesse o falso eu, não existiria pecado e doença. Tá, já li. Quando contemplamos a perfeição de Deus em todas as suas ramificações, devemos alcançar a conclusão de que essa magnificência não pode abraçar um único erro, nem pobreza, nem doença, nem velhice, nem morte, seja qualquer desarmonia. O Antigo Testamento e tanto a Nova usa-se muito a simbologia. Tanto o Novo, o Antigo Testamento usa muito simbologia. Então, esse é o desafio das igrejas, de às vezes não interpretar a simbologia. Ou o desafio pessoal também, não só da igreja. O único inimigo, um falso senso de si próprio. Esse é o único inimigo que nós temos para lidar. Destruir alguém nunca vai salvar nossas próprias peles, porque a lei, o que planta é o que você colhe, sempre estará em operação. Isso é verdade, porque, vamos supor, todas as leis universais, por exemplo, elas operam em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então vejam, por exemplo, a lei da gravidade, é uma lei universal. Ela funciona aqui, onde eu estou, funciona onde você está assistindo, ela funciona lá na China, no Japão, qualquer lugar. Ela funciona ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então isso é uma lei universal. Então a lei kármica, ela funciona em qualquer lugar, independente. Ou lei do plantar e colher. Escravizar alguém jamais poderá trazer liberdade. Todo o país da história passada que atingiu a glória e o poder através do exército e da marinha, ou seja lá da força física, estão agora na poeira. E se não estão, vão estar. Tem um livro chamado Titãs que Mudaram a História. Eu já li esse livro, muito interessante. Aí você vê que esse livro
traz um tanto assim de que a guerra ela sempre existiu desde o tempo de Adão e Eva, do Adão e Eva. Então a guerra sempre existiu. Tem 30 anos que não existiu a guerra. Tem um estudo que mostra isso. Mas aqui mostra também nesse livro que exatamente o que o autor fala. Às vezes tem, por exemplo, Roma. Roma era um império que ninguém derrubava, mas passou-se 1000 anos e o império caiu. Então não interessa qual for o poder aqui da Terra, pode ser leve 2.000, pode ser leve 3.000, pode ser leve 4.000, mas qualquer poder humano, não de Deus, ele vai cair por terra, vai virar poeira, não vai sobrar nada, pedra sobre pedra não ficará. Então, tem coisas que vai ficar, por alguns anos sim, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai ser tudo autodestruído, porque não é espiritual, não é coisa que Deus criou. Tudo que Deus criou, ele é para sempre. Mas o que o homem criou, ele vai ser autodestruído. Não há possibilidade de evadir ou evitar a lei kármica. É o que eu te falei. Não tem como fugir da lei universal. Não é que a lei kármica seja universal, mas é uma lei universal do estado de consciência, do consciente coletivo. Os moinhos dos deuses rodam devagar, mas moem extraordinariamente fino. Lei kármica. Mas à medida que eu não trabalho mais com os deuses, que Deus moe o meu moinho, aí se torna outra história. Deus é um destruidor. Opa, tem algo errado aqui. Um destruidor de imagens falsas. Ah, tá, agora é diferente. Deus é um destruidor de imagens falsas no pensamento, mas nunca um destruidor de pessoas ou circunstâncias. A matemática que Deus criou não tem erro. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não existe erro na matemática, não existe erro no universo. A Terra, ela gira 1.666 km por hora, mais 107 mil km por hora. Então, nós rodamos 108.666 km por hora. Existe erro? Não existe nenhum segundo de atraso e de adiantamento. É perfeito. Não existe erro na matemática do universo. E nós fazemos parte do universo. A nossa matemática não existe erro. Não existe erro. Existe erro de cálculo, que eu erro. Mas dentro da matemática não existe erro. A ilusão, as aparências falsas, sugestões ou tentações, isso não significa que essas coisas existem como uma realidade externalizadas. Elas existem em nossas mentes. Os problemas estão dentro de nós. Volte para você e ligue a luz e o problema simplesmente é dissolvido. Todos os conflitos são interiores. Comece sua vida espiritual com o entendimento de que todos os conflitos devem ser resolvidos, apaziguados dentro da minha consciência. Não há conflitos em nós, nem em torno de nós ou sobre nós que não possam ser resolvidos dentro de nós mesmos. Todos os conflitos devem ser resolvidos dentro de nós. O meu, eu, o teu, você. Do pai é teu pai, o do teu filho é teu filho. Eu posso ajudar a direcionar ele, eu posso explicar para ele, mas eu sou responsável por mim mesmo. E se Deus fez tudo o que foi feito, e se o que Deus fez era bom, então essa pessoa em relação em qual temos sentimento desagradável ou que pareça ter esse sentido em nossa direção, deve ser a imagem e semelhança de Deus. Deve ser essa mesma consciência de Deus, essa mesma filiação de Deus, que Deus se desdobrou, manifestou e velou. Então a pessoa, ela, às vezes, está fora do... O Android dela está desatualizado. E quando ela se conecta com a luz, com Deus, o Android dela é atualizado e simplesmente todas as desarmonias ou erros da vida desaparecem. Fazendo isso todos os dias até que uma resposta venha dentro de nós, a qual reconhecemos com amor, devemos começar a experimentar um sentimento de amor e compaixão. Por essa pessoa, não seremos incomodados se ela está com raiva de nós ou não.
é o perdão 70 vezes 7. Chega um ponto que a pessoa ela se conecta com o meu perdão e simplesmente atualiza o problema dela. É surpreendente a rapidez com que a mudança ocorrerá. Se todo mundo fizesse isso, se todos fizessem isso, nós teríamos uma escala de evolução gigante. Nós não íamos ter problema com roubo, com corrupção, com tantos outros problemas, com guerras. Não teríamos. Temos que fazer o mesmo, não só com as pessoas, mas com todas as experiências da vida. Qualquer problema financeiro, espiritual, no relacionamento, pedir perdão para o meu esposo, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para os meus antepassados. O que quer que aceitemos como crença deve pagar com a penalidade dessa crença. Eu, como trabalho com terapia, eu, às vezes fico de queixo caído, como fala. Cara, é muito legal. Muito legal, muito legal. Tem certas pessoas que falam assim, caraca, é inacreditável. Quando compreendemos que tudo isso existe como um falso senso de existência, sem realidade, lei, causa nem substância, então nós anulamos para aqueles que vêm a nós. E nós anulamos para nós mesmos, porque existe apenas um eu, um androide. Então, à medida que eu se conecto com esse eu, com esse self, o self existe só um self. Toda vez que deparamos com problemas no mundo, podemos nós trazer a percepção de que o medo está na raiz deles. E se pudermos entender que o medo não é um poder, mas somente um falso senso do eu. Tentando se preservar, testemunharemos curas notáveis. Se a gente for assistir jornal, tudo medo, Covid era medo. Você ligava a TV, era assombroso. Assistir jornal era impossível, de tão negativo, tanto medo que eles colocavam na pessoa. Bastante pessoas de Covid que morreram de medo de morrer, com medo de morrer, de tanto assistir jornal, tanto assistir essa televisão da vida. Tem pessoas que morreram com Covid extremamente isoladas, que ficaram isoladas no sítio. Elas não tiveram contato com pessoas, mas a consciência atraiu o vírus. O vírus existe, mas não é que ele tem poder. Eu dou poder para ele. A pessoa que morreu deu poder para ele. E ele veio e simplesmente se instalou naquela pessoa. Mesmo a pessoa estando isolada. Isolada em chácara, isolada em fazendas. E isso eu vi, eu sei que isso é verdade. Porque o que elas sofrem é o medo de ser separados de Deus e medo de morrer. Nunca há um conflito com uma pessoa ou circunstância, mas sim um falso conceito mental abraçando pessoa, coisa ou circunstância ou condição. Faça correções dentro de si mesmo, em vez de tentar mudar alguém ou qualquer coisa fora. O verdadeiro propósito da oração. A prece é a visão interior da harmonia. Essa visão é alcançada quando desistimos do desejo por mudança ou melhoramento de qualquer coisa que seja. E nós aprendemos a rezar pedindo para Deus. E o Mestre Jesus falou assim, tudo o que eu precisar, Deus sabe com antecedência, porque Ele é onisciência, Ele sabe com antecedência o que eu desejo. Só que o meu desejo, às vezes, é do meu ego. O desejo meu é falso, porque aquilo que eu quero, depois você vai ver que não tem sentido nenhum, não tem nexo, mas eu quero aquilo. Então, às vezes, o meu desejo não condiz com o desejo de Deus. O próprio Mestre falou assim, buscai o reino de Deus e outras coisas vão ser dadas de acréscimo. Não criamos harmonia por nenhum processo mental ou espiritual. A harmonia vem pela prece, que é uma capacidade interior de ver o homem perfeito e o universo perfeito. Nós somos um universo perfeito. Isso não é possível através dos 5 sentidos, porque eles podem apenas alcançar um falso senso do homem, e eles não podem perceber o homem
espiritual. Os 5 sentidos já são os 5 sentidos da mente. A mente que interpreta o sabor, a mente que interpreta o toque, o frio, o calor, a mente que interpreta tudo. E a mente, ela não tem poder. A mente, ela é finita e o espírito é infinito. Então não tem como eu pôr uma coisa infinita dentro do finito. Não existe. Não criamos nada, disse. Tudo o que nós é revelado já existe, exceto de qualquer aparência. Então, tudo o que nos é revelado já existe. Tudo. Orar é tornar-se consciente da harmonia, sem qualquer esforço mental de sua parte. A harmonia em nossa experiência sempre existiu. Ponto importante é perceber e tornar-se consciente disso, mesmo sendo confrontado por pessoas ou condições. O melhor modo de fazer isso é não pensar nas pessoas ou condições, mas pensar em Deus. O momento em que você se torna absorvido em Deus, milagres acontecem. Eu tenho que deixar Deus viver a minha vida, porque minha vida é a vida dele. A prece é a ausência do desejo no reconhecimento do que é, porque ele já é. A prece é o anseio, desculpe. A prece é a ausência do desejo por coisas, condições, formas, qualquer desejo da mente. Pedir por coisas, até companhia, é um erro, mas pedir por iluminação, luz, percepção e realização em Deus é isso. Isso é realmente clamar pela remoção de obstruções em nosso próprio pensamento. Não exigimos nada de Deus. Nós clamamos porque nosso próprio senso de ignorância seja removido. Então eu tenho que rezar, no caso clamar, pedir, rezar para que Deus acenda a luz que já tem aqui, acenda a iluminação que já está aqui, acenda o amor que já está aqui, tudo já está aqui dentro de mim, mas eu só preciso explodir e derramar isso aqui de dentro de mim. Nós oramos por iluminação espiritual, rogando pela remoção do nosso falso senso de ser, porque é isso que bloqueia a nossa vida para Deus. A prece não é uma tentativa de influenciar Deus. Eu não posso manipular Deus. Não tem como manipular Deus, porque eu sou finito, Deus é infinito. Se pudéssemos observar quando oramos ou meditamos, será que nós acharíamos um pequeno traço de tentativa de influenciar Deus? Não tenha desejos no mundo, deixe tudo por conta da graça de Deus. O falso senso do ego, que quer ser atendido, glorificado, compreendido, que não quer ser alvo de calúnias e fofocas. Então a graça de Deus será suficiente. Eu mentalmente sofri muito até eu começar a fazer esse trabalho de expor o que eu sei. Porque eu tinha medo de calúnias e fofocas, medo de comentários. Mas depois descobri, cada pessoa ela tem seu filtro. Se ela ir contra o meu pensamento, é coisa dela, crença dela. Eu estou defendendo a minha crença, mas aquilo que ela tem é problema dela, a crença dela. Não mais somos enganados pelo falso ego, que quer estar camuflado, ocultando todos os seus erros, mas queremos não mais desejar nem o bem nem o mal, satisfeitos somente com a aceitação da graça, na confiança de que ela revelará toda a harmonia que nos seja necessária. Minha paz e meu reino, o que o mestre falou, referem-se a um estado de consciência que não é da natureza terrena, por causa da vibração. A vibração terrena é diferente da vibração espiritual, física. Nem mesmo uma boa natureza terrena, porque a natureza terrena ela oscila, positivo e negativo. E para Deus não existe oscilação. Ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. Isso significa transformar minha própria consciência na consciência de Deus, à medida que evoluindo ao estado de evolução. A prece verdadeira traz uma mudança de consciência. Mantenha-se seu diálogo no nível dos céus, mantendo sua prece ancorada em Deus e na verdade espiritual. Então é isso que eu devo fazer. À medida que eu vou
amadurecendo a minha consciência, meu estado de consciência vai se elevando e eu vou conseguindo perceber no decorrer da minha vida a ausência de medo de morte, a ausência de medo de doença, de o meu financeiro melhora, tudo vai entrando em harmonia. Mas isso vai ser dado por acréscimo para mim, não porque eu fui buscar, mas vem isso para mim por acréscimo. Façamos, esse aqui foi a frase mais interessante que eu li nesse livro, e é uma questão que vai muito contra as igrejas, mas esse eu concordo com o que o autor ele escreveu, e tem toda a lógica. Façamos com que nossa prece diária seja parte do nosso dízimo, oferecendo a Deus os primeiros frutos. Então, quando você acorda, o que você faz? Você vai no banheiro, faz suas higienes, toma café, se prepara, vai para o trabalho, trabalha, volta, almoça, trabalha, volta, toma banho, janta, vai dormir e acorda. Então, a ideia é que todos os dias nós, os primeiros minutos, os primeiros momentos da nossa vida, entregue para Deus. Eu estude sobre mim, eu se conecte com Deus. Então, a ideia do autor é muito interessante, porque eu vendo o meu tempo por dinheiro, eu troco meu tempo por dinheiro. Se eu ganho R$2.000, quanto que é a minha hora de trabalho? Então, estou vendendo minha hora, meu tempo. Então, o tempo é dinheiro. E cada um tem o valor do seu tempo. Então, eu entrego minhas primeiras horas para Deus. As primeiras horas como dízimo. Eu pago para Deus, olha Deus, eu rezo para Ele, eu tenho a prece, eu estudo sobre material. Primeiras horas, primeiros minutos, faça isso todo dia, 20 minutos, estude, pegue uma contemplação de Deus, estude uma contemplação da Bíblia, o que o mestre falou, assim, estuda o que ele quis falar com isso, qual que é, todo dia pegue uma passagem da Bíblia e leia, estuda aquela passagem, entenda qual que foi a metodologia que o avatar, que o profeta, que o mestre quis falar. E todos nós somos chamados, todos. Poucos são escolhidos porque poucos que vão se interessar. Mas eu vi o Clóvis de Barro Filho falou assim, que todos nós somos chamados. Eu tenho que me sentir chamado, mas eu tenho que fazer a minha parte para ser chamado. Achei muito interessante e é verdade. Todo mundo é chamado. Poucos são escolhidos, mas eu que me escolho, eu que vou fazer a parte. Porque é frequência, é vibração, não tem como Deus escolher todo mundo. Ele escolhe todo mundo, mas eu que faço elevar a frequência, a vibração. Então, à medida que a minha vibração vai mudando, eu vou se conectando com outros tipos de pessoas. A vibração mais baixa, eu vou se conectar com pessoas mais baixas, mais negativas, mais azaradas, etc. À medida que eu vou se conectando com vibração mais alta, eu vou se conectando com pessoas mais iluminadas, mais evoluídas. Isso é lei da natureza, a lei do universo. No próximo capítulo, nós vamos falar, é o capítulo número 9. Já falamos de 8 capítulos. Agora temos mais alguns capítulos. No capítulo número 9, vamos falar do domínio espiritual. Espero ter gostado, curta, marque pessoas às vezes que têm interesse em evolução, em ter novas percepções, novas ideias. Sei que quando fala novo, eu recomendo você assistir o filme Scrooge. O Scrooge é muito interessante, ele mostra um pouco do medo da gente evoluir. Então assista o filme Scrooge, é um desenho, mas eu assisti já várias vezes e vou assistir de novo, porque sempre tem uma coisa nova que a gente aprende. Eu fico impressionado com a visão que o autor teve, que escreveu o filme Scrooge, muito legal, muito interessante, e vale a pena a gente assistir para amadurecer e tirar algumas ideias para a nossa vida. Um forte abraço, um beijo na sua alma e até o próximo capítulo, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Um abraço. E Deus te abençoe. Quer dizer, você já é abençoado, você já é abençoada. Um abraço.